Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Faço uma pergunta: como está a sua mente? Hoje se fala muito em saúde mental, mas especificamente os teus pensamentos. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, começando no versículo 6. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando eu leio esse conselho de Paulo para Timóteo, seu discípulo, eu vejo aqui que em algum momento os pensamentos de Timóteo ficaram compulsivos, repetitivos e o aprisionaram. Ele tinha unção, ele tinha chamado, ele recebeu através de Paulo, mas foi um chamado de Deus, uma unção para ensinar, para estabelecer igrejas, para governar igrejas. Mas ele ficou intimidado porque ele era muito jovem e as pessoas começaram a olhar, talvez foram olhares ou às vezes foram palavras. Não, Timóteo, você é jovem demais, você falta experiência, você não é Paulo. Talvez algumas palavras tenham sido ditas ou então os olhares ou até mesmo a falta de respeito para com ele. Só sei que isso entrou na mente dele. E ele começou a pensar de forma repetitiva, obsessiva, sendo aprisionado pelo medo, pela intimidação. E Paulo teve que entrar. Peraí, Timóteo, você está intimidado? Peraí, Timóteo, não, o que Deus deu para você não é para você ficar num cantinho chorando. Não, ninguém me aceita, ninguém acredita em mim. Não, continue. Traz a memória aí, pensa, reaviva o dom, lembra do dom que ali foi Deus que te deu através da minha vida, quando eu impus as mãos. Lembra dessas palavras. O que acontece com a nossa mente? A nossa mente, nós temos vários cárceres. Eu dou muitas vezes aula sobre emoções e falo de cárceres mentais. Aqui no meu canal tem vídeos sobre cárceres mentais. O que são cárceres mentais? São lugares de aprisionamento na sua mente, em que eu posso ser muito bom naquilo que eu faço, mas eu estou encarcerado pela timidez, ou eu estou encarcerado pela ira. Quem é encarcerado pela ira, seus pensamentos são explosivos e ele tem que ter controle nos seus pensamentos. A sua reação é segunda instância. A primeira explosão é dentro da sua mente. Eu vou me vingar, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. Isso é prisão, você nunca muda. Quer dizer, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu faço devocional, mas você é previsível, porque você continua uma pessoa amargurada, uma pessoa explosiva. Por quê? Aprisionamentos na sua mente. Outros são aprisionados pelo medo. Eu, por muito tempo, fui aprisionada pela timidez, pelo medo. Mesmo tendo o chamado de Deus, eu ficava como Timóteo, totalmente intimidada, porque eu não acreditava em mim. Como que as pessoas vão acreditar em mim se eu mesmo não acreditava em mim? Aprisionamento na sua mente. Outros têm prisões de tristeza. São muitos cárceres, que outros pela falta de perdão. São muitos cárceres, porque quando eu não consigo perdoar, eu só fico pensando dia e noite na mágoa. Dia e noite eu tiro a casquinha da ferida que Deus já está começando a cicatrizar. Eu vou lá e eu fico lembrando e falando sobre o assunto e tocando no assunto com todo mundo. Você nunca vai sair dessa prisão se você não mudar o seu padrão de pensamento. Primeiro você precisa reconhecer o seu aprisionamento. Se você reconhecer hoje, sim, eu estou aprisionado pela ira, pela mágoa, eu estou aprisionado pelo medo, pela timidez. E se você reconhecer e nomear a sua prisão, já é o primeiro passo para a sua grande libertação. Quando Paulo falou, lembra, Timóteo? Aí você começa a ver uma reação em Timóteo, ele começa a lembrar, é verdade. Quando ele recebe esse incentivo da parte de Paulo, ele começa a entender a verdade.
Eu não vou ser dominado por esse espírito de medo, de intimidação. Quando você lê no final, eu vou ler novamente o versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação, em algumas traduções e no original, também está escrito como uma mente equilibrada. Deus te deu todo o potencial para você ter uma mente equilibrada, com domínio próprio, mas tudo é um aprendizado e exercício. Você consegue ter músculo se você não se exercitar? Claro que não. Então, tudo é uma questão de exercício. A sua mente é uma questão de exercício diário. Não, eu estou voltando para a prisão. Não quero ser aprisionado dessa forma na minha própria mente. Cristo me chamou para a liberdade e eu sou livre em Cristo Jesus. Mas eu gostaria também que você abrisse uma outra passagem, que é Saul. Se tem uma pessoa que tinha pensamentos obsessivos, com certeza é Saul. Saul, ele tinha, Deus o chamou, não foi o plano A de Deus para a nação, mas foi o plano A de Deus. Bom, se o povo quer um rei de toda a nação, eu escolho Saul. Entendeu? Que a escolha de Deus, ainda que tenha sido Davi e Saul foi por pressão do povo, ainda assim Saul foi a escolha de Deus. Deus olhou para a nação toda, eles querem um rei, eu vou dar. Antes do tempo, eu vou dar. Eles vão colher a consequência. Bom, quem é que tem um coração humilde? Saul. Saul era humilde, sim. Tanto que quando Samuel chama para apresentar Saul para o povo, Saul está escondido debaixo por detrás das caixas. Sabe por quê? Porque ele não queria projeção, ele nem se considerava digno de toda essa projeção. Então, o que aconteceu com Saul? Que era humilde, que temia Deus, que ouviu o profeta e temeu, que profetizou, dançou com os profetas, cantou com os profetas. O que aconteceu com esse Saul? A mente, prisões na mente. Ele tinha uma baixa autoestima e ele ficou na prisão da baixa autoestima. Eu não sou ninguém, ninguém me ama. E uma pessoa que tem a prisão da baixa autoestima, ela mesma, o problema dela é que ela não se ama, não se valoriza e quer que os outros a amem e a valorizem sem ela mesma se amar. E não vai dar certo nunca, porque você vai achar que sempre ninguém te ama. Nunca vai ser suficiente para suprir a sua necessidade. Então, como ele tinha essa prisão de baixa autoestima, é claro que ele era competitivo. Quando apareceu Davi, pronto, competição. Ele vai tirar o meu lugar. Agora, eu sou rei, eu gostei disso e eu não quero sair. Ele não ia sair. Davi era a escolha de Deus, mas depois que Saul morresse, não era para... Davi não iria tirar Saul do trono nunca. Até pelo contrário, iria ajudá-lo. Mas pensamentos compulsivos, obsessivos, repetitivos, levaram Saul a esse aprisionamento e a ações totalmente descontroladas, porque ele era um homem que tinha inveja, ele tinha inveja de Davi, ele tinha uma certeza que era a maior mentira da vida, de que Davi ia tomar o trono dele. E ele criou essa verdade na vida dele, lá dentro daquela prisão dos seus pensamentos. Ouve o que eu vou te falar, pensamentos obsessivos, vou ler para você, se repetem sem produzir solução. Se repetem, solução nada, só problema. Isolam a pessoa da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul parou de orar, começou a se afastar de Deus e da oração. Eu não vejo Saul orando em momento algum. Distorce a realidade. Aquele que era o amigo dele, Davi, ele viu como inimigo, ele distorceu, ele criou uma realidade totalmente distorcida e gera ações impulsivas. Pensamentos repetitivos, obsessivos, geram essas ações descontroladas de Saul. Tentou matar Davi, tentou matar seu filho, tentou destruir e conseguiu o casamento da sua filha com Davi. Você vê que ações totalmente descontroladas, tudo por causa de prisões na mente. Que perigo, não é? Saul era um homem de Deus, sim, mas ele
se afastou da presença de Deus. Perdeu unção, perdeu relacionamento. Você vê que os relacionamentos de Saul foram todos interrompidos. O relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seu amigo Davi, o relacionamento com os guerreiros, o relacionamento com o profeta Samuel e o relacionamento, o pior de todos, o relacionamento com Deus foi totalmente interrompido. O que aconteceu com Saul? Uma morte precoce. Não era para ele ter morrido daquele jeito nem naquela hora, mas foi uma morte precoce. E eu quero dizer para você, o que você, olha a frase que eu vou ler para você, o que você alimenta em silêncio, governa em público. Deu para entender? O que você alimenta lá no silêncio da sua alma vai aparecer em público através das suas ações descontroladas, seja como pai de família, seja como filho, seja como líder até na igreja, seja como um funcionário numa empresa. É porque você tem alimentado em oculto as suas prisões e vai se manifestar ações descontroladas. Mas Deus quer colocar a sua vida em ordem hoje. Deus não quer o fim de Saul para você. Então, faça como o conselho de Paulo: ei, Timóteo, não fica aprisionado pelo medo e pela intimidação. Lembra do que Deus quer na sua vida e reaja. Timóteo reagiu e assim você também. Hoje é o dia da tua reação. Então, neste momento, vamos orar? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar diante do Senhor. Pai, eu entrego os meus pensamentos a Ti, quebra ciclos mentais destrutivos. Senhor, que cada um possa receber agora domínio próprio, paz. E Senhor, Tu que és o Deus libertador, liberte cada um das prisões mentais para poderem receber unção, graça e favor celestial em nome de Jesus. Socorre o teu povo, vem, Senhor, faz uma intervenção em casamentos, em vidas, entre relacionamento entre pais e filhos e traz, Senhor, à existência aquilo que está, Senhor, na tua mesa de banquete preparado para nós, que é a tua porção de milagre, em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like e compartilhe com muitos, principalmente nos seus grupos de WhatsApp.